A doutrina cristã ensina que Cristo, em sua humanidade e divindade, se entregou e se humilhou de forma perfeita, pois, como Deus, ele não poderia agir de forma imperfeita, mas como homem, ele experimentou a entrega e a humildade. A crença cristã vai além de uma simples adoção de ensinamentos ou práticas, pois sustenta que, ao compartilharmos de alguma maneira a humildade e o sofrimento de Cristo, também participamos da sua vitória sobre a morte. É assim, nos tornamos herdeiros de uma nova vida. Através dessa nova vida, os cristãos são chamados a alcançar a perfeição e a felicidade plena. Este processo não é meramente uma imitação de Cristo ou um seguimento de seus ensinamentos, mas é a participação em uma verdadeira transformação espiritual que surge da união com Ele. Muitas vezes, as pessoas se perguntam qual será o próximo passo da evolução humana. Quando observamos a história e as transformações pelas quais a humanidade passou, essa pergunta surge naturalmente. No entanto, a visão cristã nos ensina que esse próximo passo já foi dado. Cristo, ao encarnar, foi a inauguração de uma nova espécie humana. Em Cristo, uma nova forma de ser humano surgiu, e a vida que ele inaugurou com sua ressurreição precisa ser vivida e experimentada pelos crentes. Esse passo não se dá pela evolução biológica, mas por uma renovação espiritual profunda que começa com Cristo e se estende aos seus seguidores. A nova vida cristã é a verdadeira evolução, pois é uma transformação interna e espiritual que vai além das limitações humanas. A grande questão que surge é como essa transformação ocorre, como a nova vida cristã é inserida em nós. Para compreender isso, é necessário refletir sobre o modo como recebemos nossa vida física. Ninguém escolhe nascer, e nossa vida biológica nos é dada pelos nossos pais e ancestrais. O processo de concepção é algo misterioso, que envolve prazer, dor e até perigo, e, muitas vezes, não conseguimos entender completamente como ele ocorre. A vida biológica chega a nós sem o nosso consentimento, por um processo natural que, embora misterioso, é inegavelmente eficaz. Da mesma forma, a vida nova que vem de Cristo também é dada por Deus através de um processo que nos é em grande parte incompreensível, mas que, ainda assim, é profundamente real. Deus, que criou o processo de reprodução humana, também criou o processo pelo qual nos é dada a nova vida em Cristo. O mistério da geração humana não é algo para ser desprezado, e Deus, que o estabeleceu, também está por trás da maneira pela qual ele difunde essa vida nova. Assim como o nascimento físico é um processo misterioso, a difusão da vida em Cristo também não segue um caminho puramente lógico ou previsível, mas é um mistério que devemos aceitar com fé. Há 3 principais meios pelos quais a vida de Cristo é comunicada aos cristãos: o batismo, a fé e a Santa Ceia, ou Eucaristia. O batismo é o primeiro e mais visível sinal dessa nova vida, através do qual o cristão é inserido no corpo de Cristo. A fé, por sua vez, é a confiança no que Deus fez por meio de Cristo e é a chave para receber e viver essa nova vida. A Santa Ceia, ou Eucaristia, é outro meio vital de sustentação dessa vida, pois nela, os cristãos se alimentam simbolicamente do corpo e sangue de Cristo, experimentando a renovação espiritual que ele oferece. É importante destacar que, embora esses 3 meios sejam os mais comuns, não podemos limitar a obra de Deus a eles. Há, sem dúvida, casos especiais em que a vida em Cristo pode ser transmitida de maneira diferente, mas, para fins de explicação geral, esses 3 são os mais amplamente reconhecidos dentro da tradição cristã. Não vale a pena debater qual deles é mais importante ou qualquer coisa do tipo, porque todos são importantes para uma vivência plena da fé cristã. A questão da autoridade é central no entendimento de como a vida em Cristo é recebida. Quando falamos de fé, é importante compreender que acreditar em algo por meio da autoridade não é um ato de fraqueza ou ingenuidade, mas um ato natural do ser humano. Quase tudo o que sabemos sobre o mundo nos é transmitido por outras pessoas, e nossa confiança nessas fontes é baseada em sua autoridade. Por exemplo, acreditamos em fatos históricos, como a chegada do homem à Lua ou a Segunda Guerra Mundial, não porque tivermos testemunhado esses eventos,
mas porque confiamos nas pessoas que os relataram. Da mesma forma, a fé cristã é fundamentada na autoridade de Cristo e daqueles que testemunharam sua vida, morte e ressurreição. Essa confiança na autoridade de Cristo e em seus apóstolos é o que permite que a vida cristã seja comunicada de geração em geração. Não se trata apenas de uma crença em ideias ou ensinamentos abstratos, mas em confiar que Cristo tem a autoridade para nos oferecer uma nova vida, uma vida que só Ele pode conceder. Embora a vida cristã seja um dom de Deus, isso não significa que o cristão possa simplesmente se acomodar. A vida em Cristo precisa ser alimentada e preservada, assim como a vida biológica. Assim como a vida física requer cuidados, alimentação e atenção para ser mantida, a vida espiritual precisa ser cultivada por meio da oração, do arrependimento e da busca constante por seguir os passos de Cristo. A vida cristã, embora seja um presente, não é algo que possa ser negligenciado sem consequências. Ainda assim, o cristão reconhece que, por si só, não seria capaz de sustentar essa vida. Ele não conquista a vida nova em Cristo por seu esforço, mas apenas a preserva e a protege, permitindo que Deus continue a obra que começou nele. Assim, mesmo os cristãos mais dedicados não estão agindo por sua própria força ou mérito, mas pela graça de Deus que sustenta a vida que Ele mesmo implantou. Outro ponto crucial é a distinção entre o cristão e as outras pessoas que tentam ser boas sem a ajuda de Cristo. Para o cristão, a bondade não é algo que ele tenta alcançar por si mesmo, mas é algo que flui de sua união com Cristo. A bondade do cristão é um reflexo da bondade de Cristo, que opera através dele. O cristão não acredita que Deus o ame por causa de sua bondade, mas acredita que Deus o torna bom porque o ama. Essa ideia é ilustrada pela metáfora do telhado de uma casa de jardim que brilha, não porque é brilhante por si mesmo, mas porque reflete a luz do sol. O cristão é bom não porque seja inerentemente bom, mas porque a graça de Deus, que se manifesta na pessoa de Cristo, brilha através dele. Essa transformação não é uma simples imitação de Cristo, mas uma verdadeira incorporação da sua vida divina. O cristão também não vê a fé como uma questão puramente mental ou moral. A vida cristã envolve o corpo, a mente e o espírito. Os sacramentos, como o batismo e a Eucaristia, não são apenas símbolos, mas meios reais pelos quais a vida de Cristo é transmitida aos fiéis. O cristão participa da vida de Cristo de maneira corpórea, não apenas através de seus pensamentos ou sentimentos, mas também por meio de ações concretas, como o ato de comer e beber na Santa Ceia, que simbolizam a participação no corpo e sangue de Cristo. Essa conexão entre o corpo e a fé também é uma maneira pela qual a graça de Deus atinge o ser humano de forma completa, envolvendo tanto a parte espiritual quanto a material de nossa existência. Deus, que criou o corpo humano e a matéria, usa esses elementos materiais para nos comunicar sua graça e sua vida divina. Isso reflete a profundidade e a complexidade da fé cristã, que não se limita ao pensamento ou ao sentimento, mas se estende à totalidade da vida humana. Também podemos refletir sobre a urgência da escolha cristã. A salvação em Cristo não é algo que pode ser decidido tarde demais, quando as circunstâncias se tornam inescapáveis. A analogia de uma invasão iminente pode sugerir que a decisão de seguir a Cristo deve ser feita agora, enquanto ainda há tempo. Quando a manifestação final de Cristo ocorrer, será tarde demais para mudar de posição. Nesse sentido, a vida cristã é uma escolha ativa e urgente, uma decisão que deve ser tomada no presente, pois a oportunidade não durará para sempre. Antes de terminar e nos despedir, poderia curtir esse vídeo. Essa é a única maneira do algoritmo entender que a palavra de Deus é importante e entregar salvação para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder orações exclusivas para a sua vida, disponíveis em todas as sextas-feiras. Você também pode nos ajudar a superar a marca de 200 curtidas. Mas é claro que se você não puder ajudar, não precisa fazer nada. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima!